Graduação em rede de computadores. Hoje vamos ver o WiMAX. Alunos: Anderson Neves, André Luiz, Caio Pérez, Everton Arnaldo, Rogério Nascimento. Disciplina: Redes e Infraestrutura de Redes. Professor: Francisco Cosino. O WiMAX nasceu da necessidade de se ter uma tecnologia sem fio de banda larga, com longo alcance e alta taxa de transmissão, e é uma versão bem mais veloz do Wi-Fi. Tannenbaum cita em 2003 que em julho de 1999 iniciou-se o trabalho de pesquisa para regulamentar o padrão 802.16 pelo I3E, sendo este aprovado em abril de 2002. Oficialmente, o padrão é chamado de Interface Aérea para Sistema Fixo de Acesso Sem Fio de Banda Larga. Porém, muitas pessoas chamam de WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, ou Rede Metropolitana Sem Fio, e é conhecido como padrão 802.16. E ainda mais conhecido por WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access, ou seja, interoperabilidade mundial para acesso de microondas, nome dado por um grupo de indústrias conhecido como WiMAX. Característica: baseado no padrão global, o I3E 802.16 trabalha com modulação dinâmica adaptativa, o QPSK e o QAM, baseada na qualidade do link, e opera com topologia multipoint e mesh. O que é o WiMAX? É o espectro de 2 a 11 GHz ou de 10 e 66 GHz. Opera similar ao Wi-Fi, porém com uma velocidade maior de transmissão sobre uma distância maior e um número maior de usuários. Topologia PMP e Mesh. No diagrama podemos ver como as ASS transmitem os sinais via rádio. Tecnologia sem fio. No diagrama podemos ver o espectro de frequência que cada tecnologia utiliza e as distâncias alcançadas por cada uma delas. A WPAN, WLAN, WMAN e a WAN. WiMAX versus Wi-Fi. O WiMAX consegue chegar a 70 megabits por segundo contra 54 do Wi-Fi. A grande diferença está no alcance. O WiMAX consegue chegar a 50 km aproximadamente, enquanto que o Wi-Fi chega a 300 metros. O padrão I3E 802.16 define a comunicação sem fio entre a ABS e uma ou mais SS, servindo a usuários domésticos ou usuários comerciais, como alternativa para tecnologias DSL e cabo. Como funciona a conexão WiMAX? No diagrama podemos ver como é feita a transmissão desde a infraestrutura da internet até a rede ISP, passando pelos transmissores. O WiMAX móvel utiliza-se de backbone IP com taxas máximas de dados de até 75 megabits por segundo.
O WiMAX móvel, as primeiras versões foram aprovadas com o TDMA, TDD e FDD para propagação Loss Line of Sight para uma faixa de frequência entre 10 e 66 GHz. Depois foi expandido para incluir a operação na faixa de 2 a 11 GHz, que propaga o NLoS, o No Line of Sight. Utilizando o OFDMA para alocação dinâmica dos recursos no tempo e na frequência para múltiplos usuários. Características do Wi-Fi móvel. O WiMAX móvel. Os transmissores do WiMAX podem operar em diversas faixas de frequência, entre elas a de 2,5 GHz, facilmente confundida com a 2,4 do Wi-Fi. Também pode operar com 3,5 GHz e dos 10,5 GHz com alcance de até 50 km em espaços abertos, ou até 12 km com a presença de obstáculo. A velocidade de transmissão é de até 70 megabits. O uso do OFDMA, o uso do MIMO ou Multiplex Input Multiple Output, o tamanho de canal escalável e o escalonamento seletivo de frequências são características do WiMAX móvel. Um valor mais realístico para uma área média de cobertura é algo em torno de 6 a 12 megabits reais. Arquitetura do WiMAX. Camada física, camada de acesso ao meio, ou camada MAC. Subcamada MAC encontra-se dividida em 3 subcamadas: a subcamada de convergência de serviço, subcamada de parte comum e a subcamada de privacidade. Camada física, onde são especificados os espectros de frequência, o esquema de modulação, as técnicas de correção de erro, a sincronização entre transmissor e receptor e a taxa de dados e a estrutura de multiplexação. Camada de acesso ao meio. São especificados as funções associadas aos serviços oferecidos aos usuários, que incluem a transmissão de dados em quadro e o controle do acesso ao meio sem fio compartilhado. Camada MAC. A camada MAC é orientada à conexão. Define como e quando a estação base e os assinantes podem iniciar a transmissão no canal. É responsável por mapear os dados provenientes da camada mais alta em fluxos de serviço e conexões de alta conexões na camada MAC, subcamadas específicas de serviço, convergência ATM e convergência de pacotes. Subcamada de parte comum ou CPS, fornece funções de acesso ao sistema, de alocação de largura de banda e de estabelecimento, comunicação e término da conexão. Subcamada de parte comum. Nessa subcamada está presente mecanismos para requisitar largura de banda, associar parâmetros de QoS e de tráfego e encaminhar os dados para a subcamada de convergência apropriada. Subcamada de privacidade ou PS. A subcamada de segurança
é responsável por garantir a privacidade dos dados através de criptografia, autenticidade dos dispositivos e gerenciamento de chaves de tráfego. Camada MAC e camada física. No diagrama podemos ver como elas estão subdivididas ou agrupadas. O MAC PDU é a unidade de dados responsável pela troca de informações entre a camada MAC da estação de base e a camada MAC cliente. Compatível com o padrão original, além de melhorar as taxas de transmissão para o padrão definido para as tecnologias 4G, como de 100 megabits para altas mobilidade e 1 gigabit para acesso sem fio fixo, o WiMAX 2 vem melhorar. Vantagem do WiMAX. A principal vantagem do WiMAX é que ele é uma tecnologia similar ao Wi-Fi, de forma que as placas e receptores são bastante acessíveis caso produzidas em volume ou larga escala. Isso permite que smartphones como o HTC Evo 4G seja simultaneamente compatível com o WiMAX e com o HSPDA, que é utilizado automaticamente como sistema de feedback nas áreas onde o WiMAX. Desvantagem do WiMAX. A desvantagem em relação ao LTE é que o WiMAX é a princípio bem mais lento, com implementações como a do Cleanwire nos Estados Unidos, que optou pelo uso de canais de 10 MHz. A alta interferência em algumas frequências mais altas de transmissão causada por chuvas, o que limita seu raio de utilização e reduz ainda mais a velocidade.